A paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, está em todo lugar. Que a paz dele esteja na tua vida, na minha vida. Ele é o Criador dos céus e da terra. Por isso ele é Deus. Ele é o Pai, ele é o Filho, e ele também é o Espírito Santo. Nós estamos lendo o livro de Mateus, do Novo Testamento, capítulo 8. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. E descendo ele do monte, seguiu grande multidão. E eis que veio um leproso. A lepra na Bíblia, ela tipifica rebelião. Moisés, o homem mais manso que é citado na Bíblia, ele também tinha lepra. Mas a lepra de Moisés estava oculta. Por isso Deus falou para Moisés: mete a mão no peito, Moisés. Tira. Estava leprosa, branca. Coloca de novo a mão no peito, Moisés. Aí ela estava limpinha, curada. Deus estava mostrando para ele que ele era o seu servo, o seu profeta, mas que ele também tinha o veneno da lepra. Quem é a lepra? A lepra é Satanás, o diabo, Lúcifer. Ele é o que se rebelou contra o Criador, contra a sua autoridade, se tornando Satanás o inimigo de Deus. E esse veneno está dentro de todos os seres humanos, inclusive de Moisés. Imagina em mim e você. E o Senhor diz assim que a misericórdia dele é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Todos nós somos leprosos. Nós temos esse espírito dentro de nós, a sua natureza de Satanás, que nos faz rebelde contra Deus e contra todas as autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então a condição para a lepra ficar oculta e não aparecer na nossa vida é nós querermos ser limpos pelo Senhor. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Eu também quero ficar purificado da lepra, da rebelião contra Deus. Não pense você, na sua ignorância, que você tem que se submeter a todos os homens que se dizem ser autoridades de Deus na terra. Muitas vezes eles são enviados do diabo, de Satanás. E não é lepra você não segui-los. Nós temos que aprender que seguir é o Senhor. Nós não seremos leprosos. Ele é a autoridade. E no Espírito nós sabemos realmente quem são aqueles que Deus colocou como autoridade diante de nós, para nós respeitarmos, mas não sermos seguidores. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-se ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, quando nós nos submetemos a Deus, isso se torna um modelo para muitos, para também se submeterem a Deus e seguirem a Deus. Não serem leprosos, se rebelando contra o Senhor. Hoje as pessoas se decepcionam com os homens, com as idolatrias, com os sistemas religiosos, com ver toda a porcaria que existe em todas as religiões, maus exemplos, pecados sexuais, imorais, roubo. E aí a pessoa se rebela contra Deus, é um leproso. Mas você pode orar como esse homem. Olha como a oração dele foi simples. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Foi só isso a oração dele. Não foi longa como do publicano lá no templo. Senhor, tem misericórdia de mim, eu faço isso, faço aquilo. Não, ele só falou assim: Senhor, o Senhor quer me limpar? Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto a ele um centurião, rogando-lhe, um romano, um soldado romano, um oficial de Roma: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Veja que Deus sabe o que está no nosso coração.
Ele nem pediu para Jesus ir na casa dele, mas Jesus sabia que ele queria que ele o fosse. Ele falou assim, eu vou lá dar saúde para ele. Aí esse soldado, que talvez era um encarregado de muitos soldados debaixo do seu governo, da sua autoridade, respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Então ele sabia que ele era um pecador miserável e que não merecia a glória de Deus. Mas dize somente uma palavra e o meu criado vai sarar. Eu creio que se o senhor der uma palavra de ordem, ele vai ser curado. E ele explica por quê, olha. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. Jesus ficou maravilhado, como aquele homem, como um profissional de guerra do exército, sabia exatamente a sua função e era fiel à função que lhe foi confiado. Jesus maravilhou-se ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Um centurião romano. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que bom, né, que vai vir do Oriente, do Ocidente. Nós podemos ser incluídos. Basta nós estarmos na posição do centurião, sabermos onde Deus nos colocou na autoridade. E nós não nos rebelarmos contra Deus, mas estarmos na posição do centurião. Senhor, dá a tua palavra que eu vou obedecer fielmente. E não ser como o leproso, que não queria ser curado. Na Bíblia também é citado que 10 leprosos vieram. E Jesus curou os 10. E só um voltou para agradecer ao Senhor pela cura recebida. Cadê os outros 9? Pois é, foram curados da lepra exterior da pele, mas não foi curado da lepra interior do espírito. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem são os filhos do reino que serão lançados nas trevas? São os filhos que não se submetem à autoridade de Deus, que não são fiéis ao Senhor, que são leprosos e não querem ser curados pelo Senhor. Se nós vivermos nesta forma, na volta do Senhor, nós somos filhos do reino, nós somos filhos de Deus, mas não vamos participar das bodas do Cordeiro, a festa do casamento de Cristo e a igreja. Então disse-lhe Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então não tenha fé nos homens. Estou cansado de ver, às vezes, na televisão, a hora que o pastor orou para mim, a hora que ele passou o óleo, a hora que ele pôs a mão em mim, na hora que eu fiz um voto, na hora que eu fui lá na Aparecida do Norte, na hora que eu fiz isso. Não faça isso, tenha fé. Esse centurião, ele só precisou de uma palavra do Senhor, nada mais. E o Senhor só precisou olhar nele e ver que ele era submisso à autoridade, que ele não tinha lepra. Ou que a lepra não estava aparecendo no viver dele. Ele sabia o lugar dele. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Hoje é proibido para os religiosos católicos, os líderes, não se casarem, não pode casar. E dizem a religião católica que Pedro foi o primeiro papa. Tem nada a ver, isso é mentira, não existe isso na Bíblia. E aqui está dizendo, e viu a sogra do Pedro com febre. Aí o Pedro era casado. Assim também como dizem, ensinam que a Maria morreu virgem. Mentira. Depois que Jesus nasceu, que ela era virgem, ela teve filhos e filhas com José. É igual ensinar que Pedro foi o primeiro papa, então o primeiro papa era casado, os outros não podem casar? Deus falou, não é bom que o homem vive só, mas far-lhe-ei uma companheira. Porque hoje nós vemos tantos pecados carnais,
todo tipo de pecados sexuais no catolicismo, por causa de algo que Deus não instituiu assim. Deus falou para o homem se casar. E porque eles não se casam, se envolvem com tanto tipo de quedas imorais. Mas não são eles, todos os grupos são assim. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou, e o serviu. Pedro pediu para ele curar a sogra? A sogra pediu para ser curada? Não relata aqui. Mas Jesus tocou. Pronto, sarou. Então nós temos que olhar para o Senhor sabe o que está no nosso coração. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Com o que ele curou? Com a palavra. Você quer ser curado? Você quer ser libertado dos demônios? Você quer ser curado da febre, da lepra? Você quer que as pessoas que estão ao seu redor, a sua sogra, o seu criado, sejam curados? Leia a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, é a palavra. O Senhor falou que com a palavra é que nós somos curados. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele cumpriu toda a lei. E ele levou, não um pecado, ele levou todos os pecados. Ele não levou uma doença, ele levou todas as doenças. Então, ele é o remédio. Se nós crermos nele, não tivermos um outro Deus além dele, não tivermos fé em nada além dele, nós também seremos tocados por ele e seremos curados. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. O que é o escriba? Aquele que conhece a lei, estudioso da lei, conhece as escrituras. Fazia cópias da Bíblia. Não tinha impressora, não tinha imprensa. Era copiado à mão, em outros pergaminhos, couros de animais, tinta e pena. E disse Jesus: as raposas têm seus covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Então o escriba queria seguir Jesus. Eu falei assim: você quer me seguir, mas eu não tenho onde morar. E hoje? As pessoas que se tornam seguidores de homens, esses líderes têm onde morar? A maioria dele tem. Você paga o aluguel dele. Você pagou a mansão que ele mora, a fazenda que ele tem. Mas Jesus falou assim: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E o outro disse: permite-me primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Veja que o escriba, Jesus não falou para seguir. Mas para esse outro que queria só sepultar o pai, Jesus falou para ele seguir. Então o Senhor quer que nós respeitemos e cuidemos da nossa família. Mas eles não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Maravilha, não? Você consegue dormir numa tempestade em alto mar? Num barquinho? Jonas ainda estava num navio. Ele desceu no porão para dormir, fugindo de Deus. Mas Jesus não estava no navio, ele estava numa canoinha. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. E o mar? Quem estava naquele barco era o Criador do mar, dos céus e da terra e do vento. Quem estava dormindo naquele barquinho é aquele que tinha autoridade sobre tudo aquilo que estava debaixo do mar e que estava solto nos ares. Quem estava solto nos ares?
os anjos que seguiram Satanás, 1/3, soprava para virar o barco. E nos mares, aquela primeira criação que se rebelou contra Deus, que perderam os seus corpos na destruição da terra, do versículo 2. Ficou um espírito sem corpo, Deus os aprisionou no mar. Por isso que na Nova Jerusalém o mar já não existe, porque todos serão lançados no lago de fogo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então, amados irmãos, a tempestade pode bater no nosso barquinho até que o Senhor não se levante. Nós temos que falar em nome do Senhor: para vento, para mar, aquieta-te. Porque nós precisamos exercitar a fé. Porque essas turbulências vêm do diabo, do inimigo de Deus. E ele criou o homem para o homem ter autoridade sobre todos esses seres malignos. Porque o homem caiu, ele perdeu essa posição. Mas Jesus veio restaurar essa posição. Se você estiver em Deus e em Cristo, você está na posição correta de autoridade. O Senhor falou para nós repreendermos os espíritos imundos e anjos caídos, e eles obedecerão, porque é a ordem de Deus. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é Deus. Este homem é Deus vestido de carne, é o Senhor Jesus. E ele experimentou a morte e a ressurreição. Hoje pode estar dentro do meu espírito e do teu. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. De onde que saíram esses demônios? Lá do fundo do mar. E tomaram posse desses homens. Vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque é na segunda vinda do Senhor agora, nos nossos dias, que o Senhor virá para prender no Hades, no abismo, Satanás, os seus anjos e todos os demônios. Após a grande tribulação, Deus vai fazer uma limpeza na face da terra. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Então veja que os demônios são os espíritos sem corpos. Eles tinham corpos na primeira criação. Perderam na destruição quando o anjo se rebelou contra Deus. E agora eles têm necessidade de habitar nos corpos. E os corpos, seres vivos que permitem, eles entram e faz uma escravidão daquela pessoa. E ele lhes disse: Ide, e saindo eles se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar. Está vendo? Eles voltaram para o mesmo lugar de onde eles saíram, do fundo do mar, aqueles espíritos imundos. E os porcos morreram nas águas. E os porqueiros, o dono dos porcos, fugiram, vê toda aquela perturbação, aquela aflição, perderam todo o seu patrimônio por causa dos demônios. Chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirassem do seu território. E as pessoas querem prosperidade, não é? As pessoas não querem a liberdade dos demônios, estarem libertos deles. As pessoas preferem ter as suas propriedades, que muitas vezes não foram ganhas honestamente. E eles pediram: Jesus, não venha aqui para nossa cidade não, senão nós vamos perder tudo que nós temos. Vamos perder nossa propriedade, vamos perder nossos bens, nossos animais. Mas esse homem
ou estes 2 homens do cemitério foram curados e libertos. No outro evangelho é dito que ele falou para Jesus que eles queriam seguir Jesus. E Jesus falou assim, não, você não vai seguir, você vai voltar para sua casa e você vai contar para a sua família, para os seus parentes, tudo que eu fiz para vocês. Este que foi curado é que levou a salvação para os outros. Lá na frente é citado isso. Vamos falar um pouco com o Senhor? Senhor, a tua palavra é tão rica e maravilhosa. O Senhor é a própria palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Hoje o que mais nós precisamos, Senhor, é a tua palavra escrita nos nossos corações. Nós seremos libertos de todos os demônios. Nós seremos libertos de toda paralisia. Nós seremos libertos de toda lepra. Seremos curados de toda febre. Senhor, nos encha com a tua palavra. Nos ensina como usar a autoridade que o Senhor nos deu sobre o teu inimigo e nosso. Liberta as pessoas por meio de nós. Nos envia, Senhor, para pregarmos o teu evangelho. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que você tenha um dia na presença de Deus, na comunhão com Ele. Vamos ler a palavra. A palavra é que cura, porque a palavra é Deus. Quando você deixa ela ser escrita no seu coração, ela se torna cura para você. Esse livro aqui as pessoas podem tomar de você, pode roubar, pode pôr fogo. Mas o que está escrito nele, que é escrito no teu coração, nunca mais ninguém vai tirar. Que Ele te abençoe ricamente. Que Ele se lembre de mim. Glória a Deus. Amém.